Quem me acompanhou durante o ano na jornada de leitura de O Livro das Mil e Uma Noites, ou quem já leu a obra, ou até mesmo quem não leu, sabe que a Sherazade, a esposa do sultão Shahriar, passou 1001 noites contando histórias para ele na tentativa de parar o banho de sangue que ele estava promovendo entre as moças do reino. Mas o que será que aconteceu depois disso? É o que nos conta o livro sobre o qual conversaremos hoje. Noites das Mil e Uma Noites, de Naguib Mahfouz. Olá a todos, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Books e a esse vídeo que conclui, ao menos por enquanto, o projeto de leitura que eu levei a cabo no decorrer do ano, que foi a leitura aqui do Livro das Mil e Uma Noites, essa obra icônica, tremendamente influente na história cultural, não só dos países árabes, como de todo o Ocidente. E que foi a grande responsável por muito do que imaginamos como tipicamente árabe, mesmo que às vezes essa ideia esteja distante da realidade. E eu digo por enquanto, porque eu fiz o planejamento de ler o box completo, esse aqui, em 4 volumes, mas no decorrer do projeto eu descobri que foi lançado mais um volume que eu não tinha, mas recebi de presente recentemente e que será devidamente lido, mas já sem aquela obrigação de estar em um projeto. Então, quando eu fizer a leitura dele, eu incluirei na playlist e está tudo certo, Por enquanto, vamos nos ater ao planejamento inicial e concluir com esse livro aqui, que nos conta o que aconteceu depois das Mil e Uma Noites. E quem nos conta essa história não é qualquer um, mas um ganhador do Nobel de Literatura, o egípcio Naguib Mahfouz, que recebeu o prêmio em 1988 e, além de ser o único escritor de língua árabe a receber o Nobel até hoje, é também o mais vendido no mundo e um dos poucos com obras publicadas no Brasil. Ele nasceu no Cairo em 1911 e morreu na mesma cidade em 2006, e ao longo de 70 anos de carreira publicou mais de 50 romances, sendo sua obra mais famosa a Trilogia do Cairo. Esse livro aqui foi publicado em 1982, essa edição é da Companhia das Letras, não está mais à venda, agora nós só temos a edição de bolso. Mas existe também uma edição comemorativa de 25 anos da Companhia das Letras, só com vencedores do Nobel. Foi lançada em 2011 e é uma edição lindíssima, com capa dura de tecido, sobrecapa, introdução, uma edição bem caprichada mesmo, E os links para compra pela Amazon estão na caixa de descrição. Eu lembro a vocês que adquirindo qualquer produto utilizando esses links, a minha comissão é repassada para uma instituição de assistência social. Então a sua compra auxiliará alguém necessitado, sem que você pague nada mais por isso. E como eu disse, esse livro é uma espécie de continuação das Mil e Uma Noites, mas é uma obra totalmente autônoma. Não é necessário ter lido o original para encarar esse aqui. Mas é claro que tem muitas referências, algumas delas se perdem, mas no geral é bem tranquilo de acompanhar, não é uma escrita rebuscada ou difícil. É na verdade um livro de contos, mas daquele tipo em que os contos estão interligados, Os personagens de um aparecem no outro e todos juntos formam uma história única, bem mesmo como o Mil e Uma Noites originais. Mas não se engane, porque há muito mais nesse livrinho aqui do que parece à primeira vista. E o livro começa com um resumo da história da Sherazade e do sultão Shahriar, que após as 1001 noites de histórias se casam, ela lhe dá um filho, e ele revoga o decreto de a cada dia casar com uma virgem e após a noite de núpcias mandar matá-la na manhã seguinte. Agora, a Sherazade tem uma certa liberdade, liberdade que é possível para uma mulher árabe, claro. E o sultão, enfim, reencontrou a sua paz interior. Mas será mesmo que ele realmente mudou? A própria Sherazade não está tão certa disso.
E a ação do livro se passa em um local e época ignorados. Tem vários personagens, né, tanto da classe alta, como o governador, o chefe da guarda, o vizir, o próprio sultão, e também do povão, né, carregadores, sapateiro, perfumista, barbeiro, farmacêutico, comerciante de tecidos e assim por diante. Todos têm nome, eu só não estou citando aqui porque são aqueles nomes árabes bem confusos de pronunciar. E junto com esses moradores da cidade, nós temos alguns dos personagens das histórias das Mil e Uma Noites, como Aladim, o Simbá e alguns outros menos conhecidos. E esse pessoal todo tem o hábito de se reunir no Café dos Príncipes. É um local que de café só tem o nome, né? Tá mais para um boteco, onde eles se reúnem para comer, fumar, jogar e principalmente para fofocar sobre a vida dos outros e os acontecimentos da cidade. E o próprio autor mencionou que isso lhe serviu de inspiração, porque essa tradição oral era bastante forte na cultura árabe, pelo menos na infância dele, né? Quando ele ouvia histórias nas ruas, nos cafés, é uma tradição que infelizmente se perdeu com o rádio e a televisão. E é através dessa interação entre os personagens das Mil e Uma Noites e os personagens criados pelo autor que nós percebemos o quanto essa cidade ainda é corrupta, né? Como seus habitantes ainda são suscetíveis ao orgulho e às seduções, principalmente do dinheiro e do poder. E como os governantes são fruto da sociedade que governam, é claro que uma sociedade assim não pode ter como governante um homem de espírito bom, né? Daí a desconfiança da Sherazade em relação à mudança interior do sultão. E o Naguib Mahfouz foi um autor controverso dentro do seu próprio país e da comunidade árabe em geral, principalmente por sua inclinação para uma política mais liberal e por ser ateu, né? Duas posições muitíssimo complicadas nas sociedades árabes, né? Geralmente totalitárias e altamente conservadoras em matéria de religião. E a Gota d'Água veio com o seu apoio em 1989 ao escritor indiano Salman Rushdie, né, quando ele foi condenado à morte pelos muçulmanos por heresia. E em 1992, o Naguib foi vítima de um atentado por radicais religiosos que o atacaram à faca quando ele saía de sua casa. Ele foi esfaqueado várias vezes no pescoço, sobreviveu, mas com graves sequelas, inclusive perdendo parte da mobilidade do braço, né? O que fez com que suas obras posteriores fossem ditadas para sua filha. Então é claro que as histórias desse livro, embora baseadas em contos antigos e ambientadas em época e local não especificados, trazem muito da sociedade contemporânea na qual o autor vivia, né? Tudo colocado nas entrelinhas e com bastante sutileza, mas estão lá. E não são características apenas locais, né? Mas com abrangência mundial. Não é à toa, essa foi a justificativa da Academia Sueca para premiar o autor. Por meio de obras sutis, ora abertamente realistas, ora evocativamente ambíguas, o autor criou uma arte narrativa em árabe que abarca toda a humanidade. E como eu disse, a cidade retratada no livro não tem nada de pacífica, a vida pública ainda é regida pelos caprichos dos governantes locais, muitas vezes até a revelia do sultão. Então, mata-se por qualquer motivo, e mesmo que a pessoa não seja condenada à morte, ela perde seus bens, cai em desgraça, e isso vale até para os cargos públicos, né? O que mais acontece aqui no livro são trocas de governador e chefe da guarda, por conta de mentiras e trapaças. E os mais pobres, quando de alguma forma conseguem uma melhoria de vida, né, mesmo que de forma mágica, também se mostram egoístas e pilantras. Então todos eles ou têm vícios, né, como corrupção, ganância, luxúria, inveja, né, ou então são honestos e corretos, mas acabam cedendo ao desejo e à vingança. Curiosamente ou não, todas essas pessoas são extremamente religiosas e seguidoras à risca dos preceitos do Corão.
O nome de Alá está na boca de todo mundo. Ele é o autor ou motivador de tudo, até mesmo dessas ações mais violentas, né, que são justificadas como justiça ou direito divino. E as histórias aqui são as mais diversas, né? Em uma delas, por exemplo, a Dinazade, a irmã da Sherazade, passa por uma experiência tida como um sonho, em que ela se relaciona com um vendedor de perfumes, mas acaba realmente grávida. Em uma outra, um homem moralmente correto ganha um presente mágico, mas com a condição de que dali por diante ele terá que fazer apenas o oposto do que manda a sua consciência. Em uma outra, uma mulher é assediada por 4 homens diferentes, inclusive na posição social. Mas, através de uma artimanha, ela consegue colocar os 4 em frente uns dos outros, completamente nus, e com isso comprar o silêncio deles. E há também uma história em que um homem, tido como traidor, é morto, mas o seu duplo continua vivo. Só que ninguém mais acredita nele, ainda mais porque a sua cabeça ainda está lá, exposta para todos verem, e ele acaba tendo que sair da cidade, mas volta a aparecer em vários outros contos, sempre em situações e diálogos que nos fazem acreditar que ele, né, que é tido pelo pessoal ali como louco, talvez seja o mais são entre todos. E o Sultão Shahriar também é protagonista de um conto em que ele se depara com um duplo de si mesmo, né? Um outro Shahriar que preside um julgamento tido como justo e que faz o verdadeiro sultão pensar nos próprios julgamentos que ele faz. E contos árabes que se prezam têm que ter gênios, e aqui nós temos alguns que são bastante importantes no desenvolvimento de alguns contos e da história do livro como um todo. E eu acho importante falar aqui sobre essas criaturas, né, que são bem diferentes do que a gente imagina. Não tem quase nada a ver, por exemplo, com o gênio do Aladdin da Disney ou da Genie, do seriado antigo, né? Genie é um gênio. Pelo que pesquisei, os gênios estão presentes na cultura árabe desde tempos imemoriais e de tal forma que mesmo depois da islamização, eles foram inseridos nas atuais crenças islâmicas. Eles teriam sido criados por Alá antes dos humanos, mas já com livre-arbítrio, né, ao contrário dos anjos. E os gênios teriam características humanas. Eles comem, crescem, têm filhos, morrem, né, só que depois de séculos. Mas têm também alguns poderes mágicos. E com a criação dos humanos, que se tornaram os preferidos de Alá, alguns gênios se revoltaram e passaram a se dedicar ao mal, desviando os humanos do caminho correto. Outros até tentaram conviver em paz com os humanos, mas como estavam submissos a ele por vontade de Alá, foram escravizados, aprisionados aí em anéis, garrafas, lâmpadas, né? E por isso os gênios restantes passaram a viver isolados, evitando ao máximo o contato com a humanidade. E quem move a história aqui nesse livro são justamente os gênios. Nós temos 2 casais, um bom e outro mau, e os embates entre eles são fantásticos. Enquanto o casal do bem tenta conviver em paz e até ajudar, se possível, o casalzinho do mal quer tocar o terror. E os próprios gênios se espantam com as atitudes humanas. Eu vou ler um trechinho para vocês em que os gênios do mal estão observando a Dinazade, que é lindíssima, e um deles diz assim: realmente sua beleza é maior que a própria vida. Nenhum frágil ser humano é contemplado com tal beleza. Mas seu brilho dura apenas alguns dias, e então o tempo o estraga. E você se delicia tripudiando sobre sua desgraça. É que eles possuem um intelecto, mas levam uma vida de imbecis. Eles adoram criar ilusões. Mas como? Existe muita gente que imagina possuir inteligência ou capacidade, ou que imagina ter coragem e que por isso se acham superiores aos demais. Como são ignorantes, disse ela rindo. O que me espanta é que, sendo assim, por que deveriam ter primazia sobre nós? E esses gênios vão aparecer em vários momentos, atravessando a existência dos outros personagens
e colocando à prova o caráter ou a força de vontade deles, né, com propostas de poder, de riqueza, atraindo-os para atos moralmente reprováveis ou mesmo violentos. E qualquer que seja o benefício prometido, acaba se provando mais um castigo do que uma bênção. Então são situações em que um gênio exige que o personagem mate o governador, que personagens se apaixonam perdidamente por outros cuja retribuição seja impossível, presentes mágicos como um capuz que torna seu dono invisível, coisas assim. E tudo isso acontece com tanta naturalidade que nesse aspecto lembra bastante o realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Inclusive já serve como aviso, quem não gosta de realismo mágico é melhor nem arriscar essa leitura. Porém, né, e esse é um outro ponto interessante que o Mahfouz coloca aqui no livro, e é que toda essa presença sobrenatural, além dos gênios, tem também um anjo que perambula ali no meio de todo mundo disfarçado. Isso tudo está em um mundo que já não acredita tanto nessa interferência, né, do sobrenatural. A ação dos gênios e dos anjos já não é tão facilmente aceita como desculpa para crimes ou comportamentos desonrosos, né? Porque, no fundo, o que o autor parece que quer mostrar para a gente é que o destino não é uma coisa inexorável. Sempre há a possibilidade de dizer não à tentação e agir corretamente, né? Não dá para jogar a culpa das nossas más ações nos gênios do mal, porque de uma forma ou de outra nós mesmos é que somos os responsáveis pelo nosso destino. E em resumo, essas histórias aparentemente fantasiosas acabam se mostrando bem contemporâneas, né? E mesmo acontecendo numa outra realidade temporal e cultural, acabam demonstrando na realidade que são universais e imutáveis, né? Desde sempre. Né? Que o mundo é um lugar perigoso, cruel e repleto de tentações. E que o ser humano é fraco por ceder a elas. E mesmo cada uma dessas histórias tendo um enredo próprio, esse encadeamento entre elas dá um panorama bem abrangente, né, sobre a força que o poder e a riqueza têm de corromper o homem, seja em que local ou época for. E o final do livro é bem enigmático e traz uma discussão bem interessante sobre a verdade absoluta, né? O que é realmente a verdade? Será que ela realmente existe? Ou quando a gente pensa que a encontrou, é justamente aí que ela está mais distante? Esse livro foi um fechamento mais do que adequado para o projeto de leitura das Mil e Uma Noites. Eu gostei bastante do livro, recomendo a leitura. E me despeço por aqui, agradecendo a todos que assistiram ao vídeo, que seguem o canal, mas principalmente aos que acompanharam o projeto das Mil e Uma Noites, porque não foram vídeos muito assistidos, infelizmente. Então eu deixo o meu muito obrigado de coração a quem acompanhou com interesse, a todos que deixaram seus comentários a respeito, me apoiando e incentivando a seguir em frente, tá? Um grande abraço a todos vocês, até logo e a gente se vê no próximo vídeo.